Bom, a gente voltou aqui com o segundo bloco do programa Urbanidades, eu hoje entrevistando o professor Gabriel Pelicet, que além de professor também é tradutor, não é? No último bloco a gente vai falar sobre um livro que está para sair aí, um livro que nunca ninguém ouviu falar, não é? E que eu não vou falar agora porque eu quero deixar para o terceiro bloco, porque senão vocês largam, estão vendo na internet, resolvem já desistir agora, eu quero que você chegue no final. Bom, a nossa língua portuguesa, vai bem, obrigado? Olha, é uma pergunta ampla demais, mas vamos dizer, o que se hoje fala, né, nos meios educacionais e nas questões de estudo e tudo, que nós temos uma questão a resolver que é do letramento. Quer dizer, mais do que o analfabetismo, o que se preocupa hoje é pensar não apenas em decifrar o texto, em ler o texto, ler um bilhete, ou escrever um bilhete, ou produzir um texto, mas uma redação, uma dissertação, mas como nós nos habilitamos a ser usuários do idioma. Quer dizer, isso tem muito a ver com novas posturas teóricas em que não se enfatiza tanto aquilo que era fundamental, ter uma letra bonita, um texto redondo, não errar na vírgula, tudo isso tem sua importância. Mas o que se pensa hoje é na comunicação, é no desempenho educacional. No desempenho linguístico, melhor dizendo. Quer dizer, que tem muito a ver com o desempenho educacional, o desempenho docente. Quer dizer, o que os professores pedem, exigem dos alunos? Quer dizer, a gente quer que seja tudo certinho ou a gente quer que o aluno, por exemplo, aprenda a ler, a interpretar e, por tabela, a reconhecer os diferentes registros do idioma, as diferentes possibilidades do idioma, né? Fala para mim, dá uma explicada, estou pensando no nossa audiência média, hein? O que você quer dizer com registro do idioma? Por exemplo, a questão dos erros, quer dizer, ou a questão do uso formal ou informal do idioma. Quer dizer, eu sei que eu tenho que falar R$2. Eu vou comprar uma coisa de R$2. Eu sei como fazer a concordância, né? Agora, será que eu chegando numa padaria não seria até mais prático eu não ter se prurido e dizer... me dá aí, a conta é R$2, R$2, tá aqui R$2. Qual o problema de falar R$2? É claro que se eu vou escrever um texto acadêmico, se eu vou trabalhar com a língua no sentido da norma, né, da gramática normativa, eu vou escrever R$2, eu sei que é R$2. Agora, o que me impede, qual é o problema que há em desempenhar-me no idioma em outro registro, em outra circunstância, usando o erro como uma forma de acertar? Até porque quando você opta por deliberadamente omitir o S ou fazer esse erro de concordância aí, você pode estar muito bem tentando reproduzir um linguajar que é típico de uma região específica, como é o caso do paulista, que tem uma tendência a suprimir o S em certas situações. Pois é. Por exemplo, então essas diferenças regionais, que às vezes diferenças regionais ou diferenças sociais, que podem dar pé a preconceitos e a discriminações, eu acho que tudo isso pode ser muito bem relativizado se nós estivermos alfabetizados para os diferentes registros, para as diferentes possibilidades. Quer dizer, não se trata de dizer, não existe o erro, ou não existe o acerto, ou cada um faz o que quer, ou cada um fala como quer. Não é isso. Mas nós temos consciência de como funciona o idioma nas suas diferentes frentes de trabalho, vamos dizer assim, né? De modo que eu possa, por exemplo, escrever uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, como deve ser, como ele for, e ao mesmo tempo eu possa, aqui usar essa expressão francesa, como il faut, e depois eu estou lá no barco dos meus amigos, não vou ficar como il faut, quer dizer, eu vou falar, me dá 2 cervejas aí, pô, me dá, quer dizer, ou seja, eu me desempenho como um usuário do idioma, um pleno usuário do idioma. Isso sim, aí sim está a nossa falha. Quer dizer, você está me dizendo o seguinte, que o entendimento dessas duas línguas, entre aspas, que correm paralelas, é que está faltando na ponta ali. Temos que ser poliglotas dentro do nosso próprio idioma. Quer dizer, saber traduzir o que nós pensamos em diferentes momentos para diferentes pessoas, de acordo com as circunstâncias concretas e reais. Mas aí, quando você fala ao pessoal, lê pouco, tem que ler mais. É uma coisa que fala muito, olha, o aluno não lê. Mas se você incentiva a propagação de um registro que é tão dispar do registro escrito, quando você submete ao contato com esse registro escrito, ele vai ter um estranhamento, não vai? Ótimo. Quer dizer, aliás, hoje já se pode falar que os jovens estão lendo mais, mas não aquela literatura que a escola gostaria que o jovem lesse, né?
Então, aquela coisa insistente de querer que o aluno de 13 anos leia Yaya Garcia de Machado de Assis. Ah, então você está dizendo que o Machado de Assis é ruim? Não, ele é ótimo, mas para 13 anos de idade, você não vai mandar alguém ler Yaya Garcia de Machado de Assis. É um crime, né? Aliás, é um crime didático, é uma falta de bom senso. Hoje a garotada, 12, 13 anos, está lendo esses livros do universo, chamado Universo Juvenil, que foi uma espécie assim, finalmente as editoras conseguiram encontrar uma forma de dialogar com esse leitor, que é uma forma de prepará-lo para outros voos, para outras aventuras literárias, né? O próprio Paulo Coelho, que eu critiquei tanto na minha vida, como tantos criticaram, disse uma vez uma coisa muito verdadeira: graças a mim, muitos brasileiros entraram numa livraria pela primeira vez na vida. Então, olhando desse ponto de vista mais pragmático, mesmo uma literatura que tenha deficiências, mesmo um texto que não seja aquele texto maravilhoso, né, é um texto que tem o seu papel e que pode ser sempre observado, criticado, né, para que o jovem leitor também vá se capacitando, adquirindo critérios para poder então escolher melhor, talvez, no futuro, né? Claro. Então não me amedronto, a questão toda é capturar esse leitor, né? Achar o prazer da leitura do universo que seja. Sim, quer dizer, essa flexibilidade, quer dizer, porque se a gente é muito rígido e muito fundamentalista, vamos dizer assim, a gente não consegue atrair, né, as pessoas para a leitura. Eu vou ter que fazer uma vírgula aqui, porque a gente falou no último bloco da história do Enem, né? Eu joguei como gancho e estou enrolando quem está em casa, dizendo a respeito. Não esqueci, não. Porque assim, a média, a quantidade de zeros nesse Enem chamou atenção. Comenta isso, como é que você vê isso? Bom, o Malbataan, né, que era professor de matemática, ele dizia que tantos números e logo zero, né? O zero é uma nota infeliz, né? Mas enfim, a questão é a seguinte: há deficiências na preparação dos alunos, não há dúvida quanto a isso. E o Enem tem um mérito muito grande, porque está redesenhando o ensino fundamental, está dando novos critérios de avaliação. Exige que a redação tenha aquele formato clássico, né? E a escola tem que preparar a criança, o jovem, para isso também. Quer dizer, e aí sim nós falhamos. Mas o erro está antes até. Quer dizer, a própria formação dos professores. Os próprios professores que não têm leitura, que não foram bem preparados. Por quê? Porque também a carreira docente não é atraente do ponto de vista do salário. Enfim, há tantos problemas sociais e que envolvem a questão didática, que não é só você recriminar o aluno porque ele tirou zero. Quer dizer, qual é o contexto todo, toda a história que tem que ser contada? Então, infelizmente, escrever uma tecnologia, exige um treino, né? E mesmo você chegando aos alunos de pós-graduação, você vai encontrar problemas. Não é o aluno só que está ingressando na universidade. Quantos e quantos professores também enfrentam problemas na hora de escrever? Há um livro recente chamado Truques da Escrita, em que o autor diz que todo mundo sente medo de escrever, porque é muito exigente. É uma tarefa não é fácil escrever. E à medida que você vai galgando aí os degraus da educação, e você chega lá, mestrado, doutorado, né? Parece que o nível de exigência sua para consigo mesmo, para a sua produção é maior. Né? Claro. Então o medo também te assombra. Né? E comentando o que você falou, é verdade também, a gente tem contato às vezes com alguns docentes que são excelentes docentes, mas que têm uma capacidade de evolução técnica na profissão deles absurda, mas que até por serem de uma área muito, uma engenharia, química, uma área de eletrônica, na hora que vão partir para a parte escrita, se deparam com uma dificuldade de comunicar o que sabem. Um poeta dizia: nós temos que ter uma facilidade inata e uma dificuldade adquirida. Repete que essa é boa. A Bigar Renault dizia: é preciso, para escrever, ter uma facilidade inata e uma dificuldade adquirida. É bom sentir dificuldade, porque quando você enfrenta a dificuldade, você acaba desenvolvendo a sua capacidade para vencê-la. Claro. Quer dizer, aí sim a escola deveria criar assim, dificuldades e acompanhar o aluno para que ele possa também desenvolver a sua capacidade. Eu tenho uma dificuldade agora aqui, que é parar você nesse momento, porque a gente tem que voltar daqui a 1 minuto para o terceiro bloco. Aí a gente vai falar do livro que ele já traduziu, acabou de traduzir e está no prelo, tá? A gente já volta aí.